Prontinho, começou então. Então, obrigado. Ah, tá, é que na chamada eu perguntei na lista de exercício 3 estava escrito o que aí? Ah, então é isso mesmo. É o que falta para a gente fechar o conteúdo, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre propriedades e hoje vamos falar sobre continuidade, tá bom? Então, a ideia de continuidade, a gente começa então primeiro com a seguinte observação. Em alguns casos, a gente pode calcular o limite simplesmente fazendo a substituição direta, tá bom? Ou seja, a gente simplesmente pode trocar o valor do limite a qual o x está atendendo na função, certo? Por exemplo, eu tinha comentado aqui antes de começar a gravação, mas a gente tem esse limite, né, de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. A gente viu que calcular o limite é simplesmente trocar o x pelo número, tá bom? Quando a gente pode fazer isso, a gente chama a função de contínua. Em outros casos, como, né, só para dar esse exemplo aqui, o x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, a gente viu que não pode trocar o x diretamente por 1, você ia ficar com uma divisão por zero, né? A gente não pode fazer isso. Ainda assim, existe a noção de limite. Essa vai ser o exemplo de uma função que não é contínua, enquanto essa daqui é um exemplo de uma função que é contínua, tá? Então, para a gente poder falar de continuidade ou de funções contínuas, a gente vai primeiro fazer essa observação que é... Opa, perdão, que está ainda na reguinha aqui. Uma propriedade que permite fazer a substituição direta, e isso motiva a definição, tá bom? Obrigado. Viu? Então, propriedade da substituição direta. E isso é a ideia precisa de continuidade aqui, pelo menos num primeiro momento para a gente, tá bom? Então, nós vimos que, por exemplo, se eu tenho um polinômio, por exemplo, se eu tenho uma função polinomial, digamos, de grau n, por exemplo, então, pelas propriedades que a gente viu na aula passada, vale o seguinte: o limite de p de x quando x tende a A é simplesmente trocar o x por A, é o p de A, tá bom? Olha só um comentário, né? Como é que a gente poderia dar uma justificativa para isso, né? O que é um polinômio de grau n, gente? Um polinômio de grau n é uma expressãozinha desse tipo: a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Esses coeficientes aqui, a n, a n menos 1 até a 2, a 0, etc., são, para nós aqui nesse curso, números reais, certo? Poderiam ser números complexos, também não tem problema não. Oi. Como assim? São só coeficientes. Por exemplo, a gente pode comentar alguns exemplos de polinômios, mas, por exemplo, esse aqui ó, é um polinômio de grau 2, certo? Essa função aqui é um polinômio de grau 2. 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Esse aqui está fazendo o papel de A2, o menos 3 de A1, e o A4, o A0 está fazendo o papel de A4. São só os coeficientes que estão com as potências de x, certo? Okay? Então, por exemplo, a gente poderia ter, se eu olho só para a parte aqui de cima, né? Porque aqui eu tenho uma função racional. Mas se eu olho só para a parte de cima, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 é um polinômio, no caso, de grau 3. Ele tem um coeficiente que está com x ao cubo, que é o número 1, o coeficiente que está com x ao quadrado, que é o 2, o coeficiente que está com x é o 0, certo? E o que não tem x é o menos 1. Tá? Ali é uma expressão, aquela que eu escrevi lá, uma expressão genérica para um polinômio, certo? Um polinômio de grau n. Poderia ser grau 10, grau 20, grau 2, ok? E a gente, para falar sobre o grau, esse último, né, o que está com a maior potência, não pode ser o 0, né, o que define o grau, tá bom? Esses expoentes são números inteiros positivos, então 0, 1, 2, 3, etc. E aí,
por exemplo, como é que a gente pode verificar o que eu falei, né? Que o limite de P de x, quando o x tende a A, é simplesmente trocar o x pelo A, certo? Olha, P de x é essa expressãozinha aqui. A n, x elevado a n, etc. A 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, quando x tende a A. Nós vimos, né? Então, se a gente compara, por exemplo, com essa função aqui, né? Nós vimos o seguinte, a gente pode usar essa propriedade, são várias propriedades, certo? Se você tem somas ou subtrações, ficam limites da soma ou das subtrações. Quando você tem uma constante multiplicando essas potências de x, essas constantes podem vir para frente, certo? Então, por exemplo, a gente fez uma combinação aqui, né, dessas propriedades. Cadê? A gente combinou, por exemplo, a propriedade da soma e da subtração, que vira a soma ou a subtração dos limites. Quando você tem uma constante multiplicando a função, você pode tirar a constante, certo? E aí, aqui, a outra propriedade que a gente tinha visto na aula passada é que quando você tem uma potência de x, o limite de uma potência de x quando x tende a um número a, é o a elevado a n, certo? Se a gente combina tudo isso, a gente chega a essa conclusão aqui, certo? Porque, então, esse limite da soma vai virar a soma dos limites, certo? Então, a n, x elevado a n, mais, etc. Limite a 2x ao quadrado, mais limite de A1x, mais limite de A0, todos quando x tende a A, certo? Agora, se a gente recorda, então, essas propriedades, olha, esses números, esses A's aqui, são números, certo? Eles podem vir para frente multiplicando, certo? E o limite da constante é a própria constante. Então, a gente pode escrever como sendo AN limite de x elevado a n quando x tende a A. A2 limite de x ao quadrado quando x tende a A. Limite, A1 limite de x quando x tende a A. E o limite da constante, a própria constante. Nós aí, até já comentei essa verdade, né? Se você tem qualquer potência de x, o limite dessa potência quando x tende a A é simplesmente trocar o x pelo A, certo? Okay? Então a gente fica com, vou pôr, sei lá, outra coisa. A elevado a n, etc. A2 A ao quadrado. A1 vezes A, vezes A, mais A0. E isso aqui é, por definição, o que acontece na função polinômio, né, no nosso P de x, quando você troca o x pelo número A. Certo? Foi, então, por exemplo, o que a gente fez aqui. Né? Olha só. A gente volta nesse problema original aqui, né, nesse que a gente falou na aula passada. Nós temos P de x, certo? X ao quadrado, 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Nós calculamos o limite de P de x quando x tende a 5. O resultado foi, salvo engano, 39, certo? Pelo que a gente acabou de ver no teorema lá, isso é a mesma coisa que trocar o x por 5, né? 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. 3 vezes 5, 15, mais 4. 50 menos 15, 35, mais 4, 39. Isso é justamente, né, como a gente comentou lá, o P de A. Tá? Isso não vale para todas as funções, mas o que a gente acabou de aprender, se eu tiver qualquer polinômio, calcular o limite desse polinômio quando o x tende ao número A, é simplesmente trocar o valor do x pelo seu azinho lá na função, certo? Okay? Bom, existem várias funções que têm essa propriedade. Vamos pensar em funções racionais, tá bom? Então, o que é uma função racional? Uma função é dita racional se ela for a divisão entre dois polinômios, ok? Então, sei lá, eu tenho uma função f de x, que ela é um polinômio dividido por outro polinômio, certo? Onde P1 e P2 são polinômios. Bom, vocês fizeram matemática elementar semestre passado. Posso substituir na função, certo? Ok? Onde não tem problema você trabalhar com função.
Então, se eu pego um número A que pertence ao domínio da nossa função f, então vale o seguinte, olha, o limite da sua função polinomial, quando x tende a A, é simplesmente trocar o valor de x por A. Isso vale desde que o ponto, né, esteja no domínio da função, certo? Por exemplo, se ele não tiver, nós temos um caso aqui que não vale substituir, certo? Por exemplo, se eu olho para esse limite que a gente calculou aqui, certo? Quem é a nossa função aqui? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, certo? Ok? Qual é o domínio dessa função? São todos os valores de x que eu posso substituir nela, certo? Então, a gente aprende lá em matemática elementar que o domínio dessa função são os números reais, exceto o número 1, certo? Por quê? Porque a função está em cima calculando o quadrado. Tirando 1 não tem problema nenhum. Qualquer número você pode calcular o quadrado e tirar 1. Mas quando você está dividindo, você não pode nunca dividir por zero, certo? Então, o seu problema aqui seria onde x menos 1 se anula, certo? Onde que x menos 1 é zero? Quando o x é o número 1. Então, esse número 1 não pertence ao domínio da função. Então, para esse limite aqui, ó, limite de f de x, quando x tende a 1, 1 não está no domínio. Isso aqui é diferente de f de 1. Mas, por exemplo, se a gente pegar qualquer outro número, certo? Sei lá, limite de f de x quando x tende a 2, ele vai ser exatamente f de 2. Tá bom? Vocês podem montar aquela tabelinha lá para concluir que é verdade, ou a gente pode usar um argumento que eu passei na aula passada para vocês. Olha, x ao quadrado menos 1, aqui eu, botei quando x tende a 2, certo? Ok? A gente pode, por exemplo, fatorar. Olha, x ao quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Eu não posso dividir por zero, mas quando x está se aproximando de 2, x menos 1 não é nada próximo de zero, certo? Então, isso é o limite de x mais 1 quando x tende a 2. 2 mais 1, 3. Observe que se nessa função eu tivesse trocado já de cara, né? Quanto que é o f de 2 aqui? 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 menos 1. 4 menos 1 sobre 1. 4 menos 1 é 3, dividido por 1, 3, tá bom? Então, vale desde que o número esteja no domínio, tá bom? Então, esse número 1 aqui não está no domínio, ele não é um contra-exemplo do que eu falei aqui, tá bom? Aqui, na verdade, está dizendo o seguinte: se você pegar os que estão no domínio, né, vou até manter o azulzinho aqui, então, de padrão, né, se o A está no domínio, é simplesmente trocar por A. E, na verdade, gente, é o seguinte, para funções raízes, funções potências, exponenciais, logaritmos, desde que o número esteja no domínio, é simplesmente substituir, tá bom? A gente tem problemas como essa aqui, né? Olha, o número não está no domínio, está acontecendo algo do tipo de dividir por zero, ou dividir por um número muito grande, que a gente viu lá os limites quando vai para o infinito, né? Então pode dar zero, certo? Mas, em geral, se o número está no domínio, a função é contínua nesse número, tá bom? Em geral, pode ser que tenha exemplos mais avançados aí para frente, a gente vê que isso não seja bem verdade, tá bom? Isso motiva essa definição de função contínua, tá bom? Então, vamos pôr aqui a definição do que é uma função contínua. O que é uma função contínua? Aí a gente pode interpretar depois graficamente, tá bom? Uma função é dita contínua se ela tem essa, num número A, se ela tem essa propriedade, o limite de f de x, quando x tende a A, for exatamente o f de A, tá bom? Então, uma função f de x é dita contínua em x igual a A se o limite, né? Se o limite de f de x quando x tende a A for igual a f de A, tá bom? Essa definição, gente, ela tá implícita aqui três coisas pra gente, certo? Que o f de A existe, que o limite de f de x quando x tende a A existe, e tudo isso precisa coincidir, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês querem verificar que uma função não é contínua,
basta ver, por exemplo, se o f de A não existe. Certo? Ah, ele pode existir, beleza, então você guarda ele lá. O limite, quando tende a A, existe? Se não existe, não é contínuo. Se existe, pode ser contínuo. Você tem que comparar os dois resultados, certo? Olha, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A? Se for, é contínuo. Por exemplo, a gente viu exemplos gráficos aqui, só para a gente voltar, né? A gente certamente já fez algum exemplo nesse sentido. Por exemplo, acho que esse talvez não seja um bom exemplo. Por exemplo, nessa função aqui, o f de 2 existe, certo? A gente viu que o f de número 2 dava 3, certo? Mas o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. Então, ela não é contínua, mesmo f de 2 existindo, certo? O limite de f de x quando x tende a 4, ele é o número 4, certo? Pelo que a gente escreveu aqui. E o f de 4, gente, está vendo aqui nesse exemplo aqui, ele não existe. Então, o limite existe, mas o valor do f de 4 não existe. Então, não é contínua, certo? Para que fosse contínua, o exercício teria que, por exemplo, ter pintado a bolinha aqui. Ó. Se a bolinha tivesse pintada, quer dizer que o f de 4 seria 4, então coincidiria, seria contínuo, certo? Não é o caso aqui, tá bom? Então, aqui são exemplos, né, onde a função não é contínua nem em 2, nem em 4, mas por motivos diferentes, certo? Então, para ser contínua, a gente deixa essa observação, tá bom? Então, observação para f ser contínuo em A, 3 coisas têm que acontecer, tá bom? 1. Limite de f de x quando x tende a A existe. Digamos, dá um valorzinho L aqui, tá bom? F de A existe. E as etapas 1 e 2 precisam coincidir, tá bom? É isso que está escrito lá, tá? Então, não é porque uma função tem limite num ponto que ela é contínua nesse ponto, tá bom? Ok? Não é porque ela está definida nesse ponto que ela será contínua, tá bom? Então, reforço aqui, né? A gente já viu que nem todo limite pode ser calculado simplesmente substituindo o x pelo a, tá bom? Quando temos essa sorte, a função é contínua em x igual a a. Uma outra observação, então, sei lá, chamei de observação, vou chamar de observação 2. Então, observação 1. A observação 2 é o seguinte. Nós falamos da função ser contínua em um ponto, certo? Ela é dita contínua, simplesmente contínua, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, tá bom? Por exemplo, né? Por exemplo, se eu volto naquele exemplo que a gente comentou aqui atrás, só para mostrar para vocês. Por exemplo, se aqui a gente tivesse, o autor tivesse lá pintado a bolinha igual 4, a gente falou que fosse 4, ela seria contínua em x igual a 4, certo? Mas essa função ela é descontínua, ou seja, ela não é contínua. Por quê? Porque existe pelo menos um ponto nela onde ela não é contínua. E aqui é o exemplo do limite do f de x e f de x quando x tende a 2. A função, para ser contínua, tem que ser contínua em todos os pontos de seu domínio, tá bom? Então, essa definição de função contínua, lá a gente falou de continuidade em um ponto, né? Então, uma função f é dita contínua se for contínua em todos os pontos de seu domínio. Então, é porque muitas vezes eu falo pontos, fica parecendo estranho, né? É que existe a noção, essa mesma noção sem ser apenas para números. Existe um ponto, um par ordenado. Então, você pode pensar assim, o cálculo não precisa ser apenas em variáveis reais. Então, o termo que eu estou usando aqui é incorreto. Então,
eu vou dizer em todos os números, tá bom, de seu domínio, tá? Porque a gente está trabalhando simplesmente o ponto aqui para a gente é um número, tá bom? Então, todos os números, vamos pensar em A de seu domínio. Quer ver um exemplo? Eu não vou nem usar o gráfico lá, daqui a pouco a gente pode trabalhar naquele gráfico, mas, por exemplo, desculpa, o meu formato. Por exemplo, se eu pego aqui um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, certo? X e Y. Olha só, vou pegar, vou tirar um pouquinho do zoom que fica melhor para a gente ver. Vou pegar a função f de x, que a gente trabalhou lá no início da aula, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, certo? A gente já tinha comentado que para todo x diferente de 1, isso aqui é a mesma coisa que a função x mais 1, certo? Isso aqui para x diferente de 1. Então, o gráfico de funções como essa, x mais 1, são retas, certo? Então, por exemplo, se o x é 0, o y é 1. Então, sei lá, se o x é 0, deixa eu pôr de verde aqui no meu padrão, né? Se o x é 0, o y é 1. Se o x for menos 1, o y é 0. Então, vamos imaginar que o menos 1 esteja aqui, certo? Então, o gráfico dessa função, eu vou até deixar de verde para manter o padrão, é aproximadamente essa retinha aqui, exceto que, digamos, o número 1 está aqui, certo? No número 1, ela não está definida, né? Só está marcando mais ou menos aproximado. Então, aqui a gente tem o quê? Isso, uma bolinha aberta aqui, certo? Vou deixar o espaço da bolinha aqui. Então, esse é o gráfico da nossa função. Ela tem um salto, ela tem um buraco, ela não é contínua, certo? Ok? Agora, por exemplo, eu poderia pegar essa... Oi? Ah, tá, foi lá. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma outra função. Por exemplo, eu poderia pegar a função g de x... é o seguinte. Ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 se o x não for o número 1. E ela é, por exemplo, o número 3 se o x for 1, certo? Isso é uma função definida por mais de uma sentença. Poxa, qual é o gráfico dessa função g? Essa aqui é o gráfico da f, certo? De verdezinho aqui é o f, né? Qual é o gráfico da função g? Poxa, ela é muito parecida com o gráfico dessa, só que quando o x é o número 1, aqui eu teria o número, digamos, 3 aqui, certo? Ok? Então, você tem definido o g de 1, certo? Mas, de novo, o limite de g de x, quando x tende a 1, ele vai estar sendo esse número 2 aqui que a gente viu. São diferentes, certo? Ok? Isso aqui é o número 2 e é diferente de g de 1, que é o número 3, ok? A função tem definida o que acontece, né? No caso agora, como está essa parte de azul, a mais esse pontinho aqui, 1 e o 3, né? A gente está falando do gráfico da g, não mais do gráfico da f, certo? Esse 3 aqui está parecendo 1? Ah, tá aí. Então, desculpa. Obrigado. É que a letra é feia mesmo, aí é difícil. Ixi, minha letra melhorou aí? Então, olha só. Essa agora a gente está falando do gráfico da função g. É definido, certo? Mas ainda assim os limites são diferentes. E o gráfico é muito, muito parecido, certo? Por exemplo, se... Deixa eu fazer o seguinte. Eu não preciso desenhar de novo, né? Melhor, ganha um tempinho, né? Olha só. Então, eu vou até fazer assim, ó. Essa aqui, então, vou fazer assim, fica melhor. Vou deixar só o da F aqui, né, que a gente comentou. Daí, quando vocês forem estudar, fica mais fácil para lembrar. É porque eu ia fazer outra coisa para essa x mais 1, tá? Mas acho que fica melhor assim, então. Baixo, pronto, né? Olha só, então, para deixar de verde aqui registrado, o f de 1 não existe, mas o limite de f de 1... Opa, perdão. O limite de f de x
quando x tende a 1 existe, a gente já comentou que isso aí é 2, tá bom? Para cá, nós tínhamos a função, então, de azul, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se o x não for o número 1. Eu chutei aleatoriamente o 3, né, se o x fosse 1. E aí a gente comentou aqui, né, que o limite de g de x quando x tende a 1 é 2, e isso é diferente de g de 1, que é o número 3. E esse aqui é o gráfico da função, do jeito como está aqui, da função g, tá bom? Ela, olha só, aqui a gente tinha uma descontinuidade, né? Eu vou escrever aqui quando uma função não é contínua, ela é dita descontínua. Aqui a gente tinha só um buracozinho. Aqui você tem um salto, né? Olha, era para estar aqui, mas a função pulou, certo? Como a gente comentou aqui no início, essas funções elas se comportam, né, da mesma forma que x mais 1, exceto no x. Esse mesmo gráfico, na verdade, muito parecido, certo? 2. A gente seria a página primeiro e colar, fica melhor assim. Pronto. Deixa aí, veio tudo faltando. Bagunçou lá. Pronto. A da G está aqui. Agora eu quero aproveitar de novo esse gráfico aí. Pronto, agora vai dar. Imagina agora uma terceira função, a função, sei lá, h de x igual a x mais 1, certo? Ok? A função h de x igual a x mais 1. O gráfico dela é essa parte aqui agora. É como seria lá no início, quando eu apaguei a reta, certo? Okay? Então, ela... Imagina que não tem esse remendo aí, tá bom? O limite de h de x quando x tende a 1, ele é 2. E isso é exatamente o valor da função em x igual a 2, certo? Ok? Aqui é o número 2. Então, o limite de h de x quando x tende a 1, isso é 2 e é justamente o valor de h de 1. Essa função ela é contínua, certo? Tá vendo que o gráfico das três são muito parecidos, certo? Intuitivamente para a gente, funções contínuas, então, são funções que não têm esses saltos ou não têm esses buracos, certo? Okay? Elas não vão ter, elas são sempre contínuas, certo? Então, quando uma função não é contínua, ela é dita descontínua, tá bom? Estou mantendo o verde. Algum tipo de buraco ou alguma quina, tá bom? Ela não tem quina, ela é, digamos, suave, tá? Então, se f não for contínua, em x igual a, ela é dita descontínua, tá bom? É um n, tá? Em x igual a, tá bom? Então, essa é a noção de continuidade, tá bom? Então, por exemplo, outros tipos de funções contínuas que a gente trabalhou, só para dar um exemplo para vocês, então, um exemplo bem tranquilinho, sei lá, f de x igual a x ao quadrado, certo? Olha só, essa função não tem nenhum salto, nenhum buraco. Qualquer lugar que se aproximar, não tem problema, tá bom? Aquela do exemplo do início da aula que a gente comentou, do polinômio, eu não lembro mais, vamos voltar aqui, era 2x ao quadrado menos 3x mais 4, tá bom? 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Menos 3x mais 4, né? O formato é bem parecido, só muda onde ela, no caso, ela não está cortando o eixo x. Mas está vendo que ela não tem esse buraco, certo? Ok? Por exemplo, a que está do lado dela, é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1. São polinômios. Na verdade, nós já sabemos que essas funções são contínuas, tá bom? X ao cubo menos
mais 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, menos 1, né? Mas mesmo, bom, é menos 1, isso mesmo. Tá vendo? Ela não tem um bico, né? Ela é contínua, tá? Ok? Esse é o sentido pra gente. Grosseiramente aqui, a função é contínua quando a gente consegue fazer o gráfico dela sem tirar a mão do lápis, tá bom? É possível você fazer ela sem ter nenhum salto, tá bom? Ok? Embora existam coisas meio estranhas. Por exemplo, se a gente coloca aqui, sei lá, g de x, será que é absoluto? Eu não lembro. Isso, olha só. Tá ruim aí para ver? Por exemplo, a gente consegue provar que o limite, tá vendo que ela tem um bico, né? Essa função tem um bico, né? Aí, quando você vai construir o gráfico dela, por isso que eu falei, intuitivamente, essa noção, né? Mas ela tem um bicozinho, né? Mas ainda assim você consegue provar que o limite dessa função quando x tende a zero é zero, ou seja, é o g de zero, né? Okay? Então ela é contínua em x igual a zero, por exemplo, certo? Mesmo tendo um bicozinho. Mas em geral a ideia de continuidade é isso aqui. Uhum. Essa é a ideia assim intuitiva, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais para comentar sobre funções contínuas. Essa parte. Figura 2, página 94. Deixa eu ver o que tem lá. São os gráficos que eu já comentei com vocês. Eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem e vou colocar até um... vamos falar sobre esse do módulo aí agora que eu acabei de falar para vocês. Vou deixar 2 exercícios aqui para vocês treinarem e pensarem. Página nova, vou tirar esse quadriculado aqui. Então, né, como eu comentei lá atrás, nem toda função a gente consegue calcular o limite simplesmente trocando o x ou o t, o que for, pelo número, tá bom? Então, um exercício para vocês calcularem depois, vocês vão ver que essas aqui não são contínuas, né? Olá, boa noite. Tá meio rara a mesa aí. Ok? Para vocês calcularem a letra A e a letra B aqui, t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado, quando o t tende a zero. Vou deixar a resposta aqui para vocês. Então, é 6 e 1/6, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho daquela do módulo lá que eu falei para vocês, fiz o desenho, né? Então, um exercício aqui para gente. Eu vou colocar uma observação que a gente vai usar isso, tá bom? A gente já comentou lá atrás, mas é sempre bom reforçar. Olha só. O limite de f de x, quando x tende a é um certo valorzinho L, se e somente se os laterais existirem e coincidirem, certo? Ok? A gente já tinha comentado isso lá, acho que na segunda aula, aquele dia que vocês tiveram o evento aqui, e no segundo horário a gente teve aula, tá bom? Então, por exemplo, com isso aqui, ó, eu tinha comentado aquele exemplo da função lá, do módulo,
Olha só, mostre que o limite do módulo de x, quando x tende a zero, é zero. Poxa, como eu vou fazer isso? Bom, a gente já comentou, né? Já falei para vocês o gráfico está até aqui, né? Ok? Esse é um exemplo de uma função definida por mais de uma sentença, porque, por exemplo, se eu chamo de f de x o módulo de x, então o que é o módulo? O módulo é o x se o x é maior ou igual a zero, e ele é o x com sinal trocado se ele for negativo, certo? Então, são retinhas, e se a gente casa as duas, a gente tem aquele desenho que eu mostrei lá para vocês, eu vou fazer ele aqui de maneira grosseira, tá bom? Só para a gente entender mesmo, recordar até a hora que vocês estiverem estudando aí. Então, imagina que aqui seja a reta y igual a x, e aqui a reta y igual a menos x. No desenho lá que eu mostrei para vocês no GeoGebra está de vermelho, tá bom? Então, esse é o gráfico da função módulo de x, tá bom? O que acontece quando a gente se aproxima de zero, certo? Graficamente aí. Ou vocês poderiam construir uma tabelinha de novo, mas a gente já superou essa etapa, certo? Se eu me aproximo de zero pela esquerda, vamos começar pela esquerda, que eu botei de verde aqui, certo? O limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, então eu estou me aproximando de zero por valores que são menores do que zero, certo? Menores do que zero. Isso aqui, então, quando a função é menor do que zero, ela é menos x, certo? Ok? Menos x está aqui, né? F de x é menos x se o x é negativo. Então, esse menos pode vir para fora aqui multiplicando, né? Você pode deixar assim, ou melhor do que colocar o menos 1, só colocar o menos. Limite de x, quando x tende a zero, e a gente já observou que isso aqui é zero, né? Ok? O que acontece, então, sei lá, se eu colocar de laranja aí, com limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, certo? Então, são valores maiores do que zero. Então, a gente está se aproximando de zero, mas por valores maiores do que zero, certo? Então, de novo, a gente está se aproximando de zero. No caso, a nossa função, ela fica o limite de x, né? Quando os valores são maiores ou iguais a zero, ela é o próprio x. Quando o x tende a zero. E isso é o número zero, certo? Então, o limite à esquerda e à direita existe, ambos existem, e coincidem, certo? Qual é a conclusão? Que o limite da função módulo de x, né, que eu chamei de f quando x tende a zero, é o número zero, certo? Se eu tivesse deixado, inclusive, lá então essa observação, né, esse aqui é a nossa f de x, isso aqui seria o f de zero. Então, ele não só existe, ele é contínuo em x igual a zero, certo? Okay? Essa função é contínua em x igual a zero. Tá bom? Mas, ok, vou deixar, porque a gente depois, quando acabar esse conteúdo, a gente fala de derivadas, tá? Se uma função é derivada, a gente vai ver, ela é contínua num ponto. Mas existem funções que são contínuas num ponto que não são deriváveis nesse ponto. Essa vai ser um exemplo, não tem derivada em x igual a zero, tá bom? Essa função não é derivável, mas é contínua, tá bom? Então, depois a gente vai retomar esse exemplo aí. Mas, olha só, com essa ideia aqui, eu poderia então passar esse exercício para vocês. Mostrem que o limite de módulo de x sobre x, quando o x tende a zero, não existe. Não existe. Por que será que esse limite aí não existe? Então, será que o GeoGebra consegue fazer esse gráfico? Vamos ver se ele faz. Ah, tá. Pronto. Fez sim. Essa é aquela função que eu passei para vocês aqui, ó.
Lá quando eu falei de limites laterais, olha o tanto que eu estou voltando aí. Essa função aqui, ó. Mentira, aqui estava no zero, mas é ela passando pelo -1, tá vendo? Ok? Observe o seguinte, graficamente a gente vê que o limite, quando tende a zero pela direita, ele dá quanto? 1. Quando tende a zero pela esquerda, ele dá -1, certo? Então ele não existe, tá bom? Ok? Mas, em particular, então ela não é contínua em x igual a zero, certo? Mas como é que a gente poderia, né? Porque mostrar é diferente de você construir um gráficozinho como esse aí, certo? Embora ele sirva de, sabe, de referência pra gente. Poxa, a gente acabou de comentar isso aqui, de novo, olha só, o limite de f de x quando x tende ao número a existe, né, dá um valorzinho L, se os laterais à direita e esquerda existirem e for esse mesmo valor L. Se você usa essa ideia aqui, então, por exemplo, se eu tenho limite, então, melhor, vou colocar assim, ó, nossa funçãozinha f de x, para não escrever toda hora, módulo sobre, ok? Então, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, eu estou trabalhando com valores menores do que zero. Se eu estou trabalhando com um valor menor do que zero, a gente comentou lá atrás que o módulo, você troca o sinal de x. O módulo sempre dá positivo, né? Se o x é negativo, você trocar o sinal, ele fica positivo. Então, você vai ficar com menos x do módulo dividido por x, quando x tende a zero. X dividido por x é 1, com um joguinho de sinal aqui é -1. E o limite de uma constante, a gente viu que é a própria constante, que está faltando zero pela esquerda. Então, isso aqui deu -1, o que, geometricamente, a gente já tinha constatado aqui, certo? -1, né? Quando tende a zero pela esquerda, certo? Quando tende a zero pela direita, então os valores de x são maiores do que zero. O módulo é o próprio x. Então, você vai ficar com x dividido por x, quando x tende a zero pela direita, mais x dividido por x é 1, quando tende a zero pela direita. Okay? Os laterais existem, porém são diferentes. A conclusão, então, é que o limite da nossa função quando x tende a zero não existe, tá bom? Então, em particular, ela não é contínua em x igual a zero, tá bom? Pergunta sobre essa parte aí? Essa parte aqui? Então, mas vamos só lembrar o módulo aqui, certo? É a definição do módulo. O módulo da função, do número, é o próprio número se o número é positivo. Ele é um número com sinal trocado se ele for negativo. Então, por exemplo, a gente entende... Uma maneira da gente pensar em módulo é sempre pensar na distância do número até a origem, tá bom? Então, assim, deixa eu subir aqui, que eu pego um pedacinho do quadriculado. Olha só, pensa aqui que a gente tem o eixo real, aí eu volto lá, que a hora que você entender aqui, lá vai ficar claro. Nós temos o eixo real, vamos imaginar que o zero está aqui, certo? Por exemplo, o 3, ele está a... Vou pôr o 3 um pouquinho para cá. O 3 está a 3 unidades de distância do zero, certo? Os -5 está a 5 unidades de distância do zero, certo? Então, quando eu escrevo um módulo de -5, eu digo que ele é 5. É a distância do -5 até o zero. Agora, observe na definição que eu coloquei para vocês. Olha, o -5 é negativo. Se ele é negativo, o módulo dele você troca o sinal, certo? Ele sempre dá positivo. Ah, o 3 é positivo, certo? Então você não precisa trocar o sinal, o módulo é o mesmo 3. Mas a ideia é a distância desse ponto até a origem. Então, por exemplo, o módulo de 5 também é 5, certo? Porque ele está a 5 unidades de distância, né? Okay? Agora, se a gente vai lá onde você me perguntou, né? Por que aqui então trocou o sinal? A função aqui, ela é módulo de x sobre x, certo? Se o seu x é positivo, o módulo dá o próprio x. Fica x dividido por x, se x é maior do que zero. Certo? Se o x é negativo, o módulo você troca o sinal. Ok? Se o x for
menor do que zero. Foi o que a gente colocou. Mas x dividido por x é 1, menos x dividido por x é menos 1. Foi o que a gente colocou aqui, tá bom? Tudo vem dessa definição aqui, né? O módulo troca o sinal ser negativo e mantém ser positivo, tá bom? Então, é por isso. Um outro exercício, então, eu fiz um, vou deixar o outro para vocês pensarem, no mesmo estilo, tá bom? A pergunta é o seguinte. Nem sei mais qual exercício que é. Então, 1, 2, 3. Se, ou seja, f de x igual à seguinte função. X menos 4, a raiz disso, se x for maior do que 4, e 8 menos 2x, se x for menor do que 4. A pergunta, o limite de f de x, quando x tende a... um pouquinho maior igual, tá? Quando x tende a 4, existe? Então, se existir, a outra pergunta, será ela f é contínua em 4? Ok? Funções contínuas, gente, tem uma coisa interessante para a gente vai comentar sobre isso quando voltar no intervalo, que é o seguinte, eu vou voltar naquela função lá do x ao cubo, tá bom? Acho que eu apaguei ela, mas não tem problema, sei lá, função chamar de h de x aqui, ó. Só para dar uma ideia para a gente. Olha só. O que uma função contínua a gente consegue estudar de modo geral sobre as funções, analisando o comportamento dela? Poxa, se a função é contínua e ela muda de sinal, então, por exemplo, tem um momento onde a função está negativa, depois ela passa para a parte positiva, certo? Então, em algum momento tem um valorzinho lá onde ela se anula, tá bom? Ela assume todos os valores no intervalo. Isso vale se a função é contínua, tá bom? Por exemplo, eu poderia botar aqui x ao cubo, sei lá, mais 1, por exemplo, certo? Observe, ela muda de sinal, tá na parte negativa, uma hora está na parte positiva. Como ela é contínua, gente, ela não vai dar nenhum salto, ela não vai pular. Então, em algum momento, ela vai ter que passar pelo zero. Você encontra uma raiz, uma solução para a sua equação, certo? Ok? Por exemplo, a função pode ser contínua, mas não mudar de sinal, certo? Sei lá, m de x, sei lá, x ao quadrado mais 1, por exemplo. Essa função ela é contínua, certo? Mas ela está sempre positiva, ela não muda de sinal. Então, eu não consigo usar esse resultado. Mas se eu enxergo numa função contínua que ela muda de sinal, eu consigo garantir que em um dado lugar ela admite uma raiz, tá bom? Esse teorema, a gente vai dar um nome, só para eu recordar que eu sou ruim de lembrar nome. Ah, tá. Porque eu quero falar do teorema do valor intermediário. Mas é porque é o seguinte, esse é o caso, é um exemplo particular do teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário a gente vai ver o seguinte, aí ela vale em qualquer caso. Se a gente limita a nossa função ao intervalinho fechado, se eu considero, por exemplo, só entre o menos 1 e o 1, né, o x, ela tem um máximo e tem um mínimo aqui, certo? A gente vai aprender isso lá em derivadas depois, aplicações derivadas. Mas ele está dizendo que entre o máximo, que é 2, e o mínimo, que é 0, a função assume todos os valores possíveis. Então, se você escolher, por exemplo, 1,75 aqui, se eu ponho lá, sei lá, y igual a 1,75, ela está dizendo que existe um x, no caso aqui 0,91, onde o f desse x dá 1,75. E eu poderia mudar para qualquer valor entre 1 e 2. Está fixo aqui 1,75, eu não devia ter travado ele. Mas eu poderia mudar para qualquer valor aqui no meio que você sempre vai encontrar um x. Tá bom? Esse é o teorema do valor intermediário. Aí vocês vão ver que nesses
40 exercícios tem aplicações. Tem uma questão interessante. Fala, acho que um monge sai de um lugar, vai para um monastério, todo dia no mesmo horário e volta todo dia, tipo, fazendo um percurso contrário. A gente consegue verificar, por exemplo, que existe um certo momento onde no mesmo tempo ele está na mesma distância percorrida, certo? Usando esse tipo de argumento aí, tá bom? Mas daí a gente vai comentar sobre essas coisas depois do intervalo. Perguntas aí, gente? Dúvidas, comentários, sugestões? Qual questão? Ah, desculpa, tá aqui. Eu pergunto se o limite existe, né? E se existir, se ele é contínuo. Se não existir, acabou, né? Ok? Vai. Eu posto no sábado. Como a gente para a aula aqui, eu posto, tipo, 2 pedaços.